Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de React. Na última aula nós vimos que podemos criar componentes funcionais usando essa forma de função, vimos inclusive esta maneira de usarmos a arrow function para simplificar a redação da função, ou podemos criá-lo através de uma classe estendendo da classe Py, da classe padrão, aqui em React Components. As coisas funcionam exatamente da mesma maneira, como vocês podem ver nessas duas execuções aqui de Ola1 ou Ola2. Até vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui esta variável com este Ola para cá, vamos copiar aqui em Ola2 e aqui nós vamos substituir o componente pela variável. Vamos salvar e agora vejo então que tanto em Ola1, aqui vamos abrir também as ferramentas de desenvolvimento, tanto em Ola1 quanto em Ola2 nós temos exatamente a mesma execução usando na forma funcional ou na forma de classe. Até a versão 16.8 do React, a gente usava os componentes na forma funcional quando não se manipulava estado, que nós vamos ver adiante. E quando se manipulava estado, obrigatoriamente tinha que usar esta forma de classe. A partir da versão 16.8, contudo, foram introduzidos os hooks e mesmo a manipulação de estado pode ser feita na forma funcional. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, preferencialmente, nós usamos sempre a forma funcional quando não se manipula estado. E feita esta rápida introdução, vamos ver agora a Props Children, matéria da aula de hoje. Vamos lá, galera! Observem que a forma como o componente é acessado é bastante semelhante a uma tag HTML. Aqui nós estamos fazendo o autofechamento da tag, mas nós poderíamos também representar o documento assim, olha. Ou seja, fechando a tag como numa tag HTML normal mesmo. E nós poderíamos inserir algum elemento aqui no meio, por exemplo, a vida é bela, para contrapor este mundo cruel aqui, certo, galera? Bom, mas se eu salvar isso aqui, não é apresentado nada no browser, lá no navegador. Para fazer isso, nós temos que fazer aqui uma pequena modificação. Então vamos fazer o seguinte aqui. Primeiro aqui no nosso componente, vamos colocar aqui uma chave, abrindo e fechando aqui, envolvendo esse elemento, para nós podermos colocar aqui um return, porque nós vamos retornar mais de um elemento agora. E aqui eu vou encapsular esse H1 numa div. Certo? Vamos pegar esse H1 aqui, tirar daqui e colocar entre esta div. Porque eu vou colocar agora aqui também um outro elemento para retornar. Vamos colocar agora um H2. E aqui nós vamos colocar então esse elemento que está aqui como corpo, né, da nossa tag, vamos dizer assim. Isso é acessado através do props children
Existe essa propriedade que acessa exatamente esse elemento que é colocado aqui no meio. No caso, nós colocamos aqui um texto, mas poderia ser, por exemplo, uma lista ordenada ou numérica, poderia ser vários elementos combinados, uma template, poderia ser até um outro componente do React. Então nós podemos fazer uma composição bem complexa. Fazendo isso agora, se eu salvar, é apresentado esse elemento aqui no Olá Mundo Cruel, é o props quem mais o props qualidade, o props quem é o mundo, e o props qualidade é cruel, como está aqui embaixo, certo? E o props children acessa esse elemento que é colocado, vamos dizer, no corpo, entre a tag de abertura e a tag de encerramento do componente. Aqui no elemento seguinte, nós não colocamos nada, mas podemos fazer a mesma coisa. Ó. Vamos abrir e fechar aqui. E aqui vamos colocar o quê? Vamos colocar o seguinte: sejam muito bem-vindos. Vamos salvar. Também apresentado agora este children do segundo. Então vocês vejam que nós podemos colocar ou não as props ou as children. Vamos fazer a mesma coisa aqui no componente na forma de classe. Bom, aqui nós já temos uma div envolvendo, então basta nós colocarmos aqui um H2. Lembra que nós temos que começar com o this, props, children. E aqui vamos fazer a mesma coisa. A vida é bela. Vou salvar. Vamos lá no React 2. Aconteceu isso, você já sabe por quê, né? Eu não envolvi aqui entre chaves. Vamos salvar. Agora sim. Agora ele está acessando o código JavaScript. Não pode esquecer das chaves. Foi bom acontecer para a gente ver o erro lá, certo, galera? Então, tanto faz numa como na outra, tanto num caso como no outro, né? Que poderemos colocar também esse segundo aqui. Vou copiar e colar aqui. Para ficar igualzinho o Olá 1 e o Olá 2. Certo, galera? Então esse aí é o props children, a forma como nós acessamos esses elementos que são colocados aqui entre a tag de abertura e de encerramento do componente, o children da props. E assim vamos encerrando mais essa aula, lembrando a todos que todo o código-fonte que apresentamos está disponibilizado nesse repositório no GitHub. O link está aí na descrição do vídeo. Se gostaram, galera, não deixa de dar o like, de inscrever-se no canal, ativar aí o sininho e compartilhar para que mais gente seja convidada a assistir às nossas aulas aqui. Muito obrigado pela presença. Até a próxima aula.